A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E essa é a nossa videoaula módulo 3. Estamos falando sobre a psicologia da educação. E nós iremos dividir essa aula em algumas partes. Iremos falar sobre a criança do berçário, as crianças do berçário, iremos falar sobre as crianças do maternal e iremos também falar sobre as crianças do jardim de infância. Vamos falar um pouquinho agora sobre as crianças do berçário. Sheila, quais são as crianças do berçário? São crianças de 0 a 2 anos. E quais são as coisas mais importantes para nós sabermos do berçário? Primeiro ponto, eles precisam de um local adequado. Nós sabemos que tem algumas igrejas que não têm berçário, mas eles querem improvisar uma sala. E, infelizmente, isso não dá certo. Não dá certo fazer essa improvisão. Por quê? Porque eles são bebês e eles precisam de um lugarzinho deles. Então, não adianta você tirar as crianças de dentro da igreja e não ter um lugar adequado para eles. Então, antes de você tirar, você precisa preparar um lugar para eles certo para eles. Uma outra coisa, no berçário, você deve usar uma pintura fria ou uma pintura em cores pastéis. Nada de pintar o berçário com cores fortes. Sheila, por que isso? Porque quando a criança, o bebê, uma criança muito pequena, e ele fica durante muito tempo num ambiente fechado com cores fortes, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar estressada. Então, você pode ver que todos os berçários, as cores são cores suaves. Outra coisa, na sala precisa ter brinquedos. Olha, tem que tomar muito cuidado com os brinquedos. Não pode ser brinquedos que tenham partes pequenas. Por quê? Porque eles podem colocar na boca. Outra coisa, não pode ter brinquedos pontiagudos para que eles não venham se machucar. Outra coisa também, os brinquedos devem ser higienizados. Por quê? Ai, Sheila, dá tanto trabalho ficar higienizando os brinquedos. Sim, mas porque nessa faixa etária eles colocam tudo na boca, entendeu? E uma dica também legal é quando você for receber, as suas crianças saíram da igreja, estão indo lá para a sala onde tem o berçário. Coloca um fundo musical, tá? Eles vão se sentir assim, mesmo pequenininhos, vão se sentir acolhidos, Então, coloque um fundo musical, mas coloque músicas calmas, para que venham tranquilizar e acalmar as crianças. Nada de música agitada. Outra coisa também, se você for dar desenho para essas crianças pintar, dê para eles lápis de cera, aqueles lápis de cera que são grandes, tem uns que são grandes, e grossos. Por quê? Porque os lápis de cera comum, eles são fininhos e eles quebram à toa. E as crianças podem pegar esses pedaços e colocar na boca. E aí, olha o problema que você vai ter. Outra coisa, não dê para eles lápis de cor. Por quê? Porque eles também são pontiagudo e pode machucar a criança, tá? Outra coisa também. Sheila, se você pode me perguntar, Sheila, como é que eu consigo aplicar uma história para as crianças do berçário? Vamos lá. As histórias devem ser curtas, nada de história longa. Se você for falar de animais, abuse nos sons, Faça gesto, faça imitação. Ainda mais se tiver cachorro, pode imitar o cachorrinho, o gatinho. E outra coisa, use história com cartazes, figuras bem ilustradas. Ali na hora da história, você pode colocar figuras bem coloridas, porque vai atrair a atenção da criança. No berçário, você deve ter sempre fralda e o lenço umedecido. Por quê? Porque normalmente
os pais sempre têm, né? Sempre leva a fralda, o lenço da criança. Mas vai que é uma emergência. A fralda daquela criança acabou, ou não sei, uma emergência. Então tem que ter. Mas uma coisa importante, gente, é que você pergunte para o pai, antes de for utilizar, né, aquela fralda, veja se a criança tem algum tipo de alergia, tanto naquela marca da fralda, quanto no lenço umedecido. Eu falo isso por causa do meu filho. Quando ele era pequeno, eu comprei uma fralda e ele teve alergia. E a virilha dele ficou muito vermelha, muito vermelha. E aí que eu fui me ligar que era aquele tipo de fralda que ele tinha alergia àquela marca. Então, tome cuidado, né? Antes de usar, antes de dar a fralda para a mãe, veja se a criança não tem alergia àquela marca. Outra coisa, uma coisa que é uma mentira. Muitas pessoas acham que trabalhar com berçário é uma perda de tempo. Eles são pequenos, eles não entendem nada, é mentira. A criança já começa a entender quando o pai e a mãe falam com eles dentro do ventre. Imagina depois que nasce. Nossas crianças estão nascendo e eles são muito espertos. Então, não fique com essa mentalidade, eu não vou preparar uma aula legal, eu não vou falar isso porque eles não vão compreender. É mentira, eles compreendem sim. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o maternal. As crianças do maternal, eles já são crianças um pouco maiores, né? E quais são as suas características? Mas antes de falar das características, eles são crianças um pouco maiores, são de 3 a 4 anos. E quais são as suas características? Eles estão numa fase de muita energia. Você não vai conseguir fazer com que aquelas crianças fiquem sentados por muito tempo. Então, a professora deve variar nas atividades, entendeu? Para quê? Para que venha preencher o tempo que ele estiver com você, além do tempo prender a atenção. Então, você pode fazer colagem, você pode brincar com eles com massinha, você pode fazer brincadeiras dentro da aula. Uma coisa legal é você usar o lúdico. Sheila, o que é lúdico? Lúdico são jogos e são brincadeiras com a finalidade de ensinar. Você pode transformar a sua aula numa brincadeira legal e gostosa. As crianças, né, com as brincadeiras, você pode ensinar a criança a compartilhar, a respeitar o próximo, e muitas outras coisas. Então, fica a dica de você usar o lúdico. Uma outra coisa, nessa faixa etária, para você prender a atenção deles, né, você pode, nessa faixa etária, para você conseguir prender a atenção deles, eles gostam muito de tocar nas coisas. Então, se você for contar uma história e você usar algum visual, deixe eles tocarem, porque eles sentem necessidade de tocar, de sentir. Então, assim, você pode deixar, né? E outra coisa, eles também são muito sensíveis nessa faixa etária. Então, assim, às vezes até com uma música muito alta, com algum tipo de barulho alto, eles começam a chorar. Então, até cuidado com o seu tom de voz, porque às vezes a pessoa tem um tom muito alto e a criança pode achar que você está brigando com ela. Então, cuidado também com o seu tom de voz. Porque nessa faixa etária as crianças são muito egocêntricas. O que é egocêntrico, Sheila? São crianças que não gostam muito de compartilhar as coisas uns com os outros. Então, é importante você ter variedades, não assim, deixa eu tentar explicar melhor. Não muita variedade em brinquedo, mas em quantidade. Como assim? Tenha sempre várias bonecas do mesmo modelo, várias bolas da mesma cor, vários carrinhos iguais. Por quê? Porque se você tiver uma quantidade muito grande de brinquedos diferentes, aí a criança vai pegar e falar assim, eu quero aquele. Então, quando você tem quantidades iguais, eles vão brincar juntos, porque são, 10 bolas azuis.
são 5 carrinhos que tem cavalinho em cima. Então, assim, procure ter quantidades iguais e menos variedades. Outra coisa, a criança nessa faixa etária, eles precisam ter regras claras. Eles compreendem quando vocês falam não. Compreende quando você fala não pode. Então, você pode falar para a criança, não pode correr, não pode bater, não pode subir. Então, você, professor, você pode colocar regra na sua sala de aula. Outra coisa, como eles não sabem ler, você pode usar cartazes, né? Aqueles cartazezinhos que tem quando você fala que está lá em silêncio. Você pode usar vários tipos de cartazes, não pode bater, né? Com tipos de regra. Você pode mostrar isso que vai dar muito certo com as suas crianças do maternal. E para finalizar, nós vamos falar sobre as crianças do jardim de infância. As crianças do jardim de infância são crianças de 5 e 6 anos. Nessa idade, eles começam a desenvolver melhor a coordenação motora. Eles já conseguem pintar melhor, eles já conseguem fazer o círculozinho com mais perfeição, eles conseguem segurar melhor o lápis. Essa é uma classe cheia de energia. Eles gostam de conversar o tempo todo na aula. Do mesmo jeito que eles têm muita energia, eles se cansam também rápido. Tá? Então, uma coisa, eles também gostam muito de gostam de imitar bichinho, imitar cachorro, imitar gato, imitar pássaro. Eles adoram fazer gracinha, é a idade deles. E outra coisa, eles também têm imaginação férteis, só que eles não entendem linguagem de figura. O que é linguagem de figura? Vou te dar exemplo. Quando você fala assim, bora criança, nós estamos em cima da hora. O que é em cima da hora? Outra coisa, Jesus, criança, está batendo na porta do seu coração. Meu Deus, eles vão pensar, o que é bater na porta? Meu coração tem porta? Então, assim, cuidado com uma linguagem de figura. E, para finalizar, são crianças que também têm atenção limitada. Então, nada de ficar contando histórias longas. Então, separe por histórias 10 minutinhos. Você pode contar várias histórias, mas que todas elas sejam curtas, tá? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, me chama no privado e não esqueça, tire um tempinho para estudar. Fique na paz.